Olá, esse é o JaCast. Para quem não esteve aqui antes, eu sou a Mirelle e aqui a gente está começando hoje esse episódio com uma pessoa que me encantou à primeira vista. Eu me apaixonei por ela e me apaixonei por, pelo que ela trouxe junto com ela. Né? Que ela mesma vai falar, eu não vou falar porque não tem nem graça. O nome dela é Lisiane da Silva Dias e ela é mais conhecida como Lisa Dias. Ela é cantora e ela trabalha com a vivência do jongo. E é ela que vai falar sobre o que é a vivência do jongo, como é que ela faz esse trabalho, como é que ela desenvolve esse trabalho. No dia que eu assisti, ela estava fazendo esse trabalho com crianças e me impressionou muito a reação das crianças, porque era um dia, era uma manhã, as crianças estavam sonolentas, estavam com fome, né, tratando de assuntos assim que para elas eram um pouco mais distantes, porque eram mais assim com uma linguagem mais adulta. E de repente a Lisa chegou e aquele aspecto sonolento desapareceu imediatamente e eles estavam lá participando. Então, Lisa, por favor, te apresenta tu para nós e fala um pouquinho sobre o jongo. Olá, Mirelle. Meu nome é Lisiane, como a gente estava conversando, me chamo Lisa Dias, artisticamente há muitos anos já, acho que desde 2000, mais ou menos, que eu fiz uma numerologia e eu passei a usar este nome, que realmente foi muito bom também para mim e para o meu aspecto artístico. Eu nasci aí, em Porto Alegre, né? Nasci no bairro Partenon, Ó, e cria do Partenon, sou cria muita do Partenon. criatividade veio de lá, desse É bairro. verdade. Dizem que no Partenon tem muita gente artista, né? Tem muitos compositores bons, muitos músicos excelentes, né? Então eu nasci aí, nesse bairro bem artístico, e desde criança sempre trabalhando com a dança, com o teatro e com o canto. E aí eu trabalhei com uns teatros pequenos aí do bairro, né? Aquela coisa de criança, né? No bairro Partenon. E depois, com 16 anos, eu já me formei como cantora e fiz essa formação pela Ordem dos Músicos. E eu sempre fui apaixonada pela dança, a dança afro, né? E eu sempre tive essa questão de pesquisar, de saber um pouco mais sobre os nossos ancestrais, o porquê de cada passo, o porquê de cada dança. Eu sempre tive essa curiosidade, né? E aí eu fui aos 15 anos, mais ou menos, um pouquinho antes de me formar com a Ordem dos Músicos, eu fui estudar dança afro com o Mano Amaro, que é um gaúcho bailarino, que ele agora está na Suíça, foi para a França, está pelo mundo também. E, e eu tive essa honra de estudar com ele e fiquei muito feliz de trabalhar com ele a dança afro, porque no Rio Grande do Sul, né, Mirelle, nós temos uma coisa que é muito, ainda, né, é vigente, é essa questão da gente não saber da onde vêm os nossos ancestrais, das danças de matrizes africanas. A gente tem esse desconhecimento, então as pessoas muitas vezes, né, já levam para outro lado, né? Então eu queria sempre trazer o lado positivo da nossa história, das nossas mulheres, dos nossos avós, e eu procurei estar aí trabalhando também com todo esse trabalho de dança, né? E de corporal também, muito corporal, né? E assim, olha, eu fui Desculpa te muito. interromper, Lisa, mas assim, o Rio Grande do Sul, ele é um estado de colonização mais germânica italiana, né? Claro. E que tem, assim, algumas diferenças culturais e que talvez por isso, né, se tornou mais fechado ou menos interativo com as culturas, né, que são a nossa raiz. A verdade é que nós somos todos, né, indistintamente descendentes de raízes afro e indígenas, né? É impossível fugir Claro, disso no Brasil. E eu acho que essa verdade. aproximação da nossa própria cultura é importantíssima. E aí a razão, né, da importância do teu trabalho com o jongo, né, de trazer um pouco dessa cultura para nós.
Exatamente. Eu me apaixonei pelo jongo, no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro, Mirela, Mirelle, em 2007. 2007. E aí eu conheci muita gente que trabalhava com a cultura popular, com coco, com jongo, com maracatu. E eu tive a honra de conhecer uma mulher muito maravilhosa que trabalhava com cultura afro e também tocava os tambores, né? E eu tive lá no Jongo da Serrinha, então ali comecei com essa pesquisa, né? Do jongo, que na verdade eu não conhecia o jongo, dançando e estando dentro de uma roda. Eu conhecia o jongo somente por imagens, porque no Rio Grande do Sul se perdeu um pouco também, né, Mirelle, essa questão das danças afros, né? Como a gente comentou. Então, como eu assistia, mas eu nunca tinha entrado dentro de uma roda. E quando eu entro na roda, eu sinto toda aquela energia ancestral, eu sinto toda a energia maravilhosa das nossos heróis, das nossas heroínas, daquelas pessoas que lutaram para que a gente estivesse ali. E aí eu passo, então, a trabalhar também com essa cultura através dessa admiração de Luísa Marmelo, que era cantora, percussionista e bailarina. Então, Lisa, o jongo, eu fui dar uma pesquisada, né? E confesso a minha ignorância também, até te ver ali. Eu ouvia falar, mas eu não tinha assim a menor ideia do que era. E realmente muito envolvente. Eu vi que principalmente através das crianças, como elas se envolveram naquele momento. Havia várias pessoas assistindo. E me chamou a atenção, inclusive, que 2 policiais militares brancos que estavam ouvindo, né, um pouco daquela palestra, que no mesmo dia houve uma palestra sobre a questão afro, sobre preconceito, enfim, e havia 2 Claro. policiais brancos, né, ouvindo, bem sérios, inclusive quando se falou sobre a própria questão policial, né, em relação aos negros, né, Claro. e eles estavam seríssimos ali. E aí tu entraste e começaste com o jongo, e quando foi um momento assim que eles relaxaram e eles começaram a gravar junto, porque estavam entusiasmados também. Então foi uma coisa que envolveu todo mundo, foi bem legal. Mas é Verdade. uma forma de expressão afro-brasileira, né? E que integra a percussão Isso. de tambores e uma dança coletiva. Uhum. Mas eu gostaria que tu explicasse um pouco mais o jongo para quem, como eu, não tinha contato nenhum, né? Nunca tinha visto na vida, e entendi ali fazendo parte de alguma forma, né? Mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho o que é o jongo. O jongo, ele vem do quilombo, né? Das fazendas. Ele foi daquele tempo que eram os ex-escravos, ex-escravos, né? Então, era um momento onde os fazendeiros e donos de ex-escravos chamavam essas pessoas para dançar, para fazer uma atração, tipo assim, eu tenho um escravo aqui que dança, eu tenho uma escrava que faz isso, né? Então era esse momento, né? Então, geralmente faziam nos finais de semana e as crianças não participavam, chamavam mais as mulheres já adultas e os homens também com seus corpos expostos aí para fazer aquela chamada, né? Uhum. Então o jongo, além dele ser um toque, ele também tem uma questão de conversa, né? É uma conversação. Então, quando esses escravos estavam ali, muitas vezes alguns se encontravam naquele momento de outras fazendas, uma mãe que estava em uma fazenda, um filho que estava em outro local, um avô, uma avó, né? Nessa jogada, né, de jongo, eles aproveitavam também para se comunicar. Então, além do jongo, muitas vezes é como se fosse um repente, que eu poderia fazer um jongo para você agora, né? Uhum. E falar alguma coisa que eu queria, entende? Então, eles Uhum. faziam isso. Eles aproveitavam também, como eles pensavam que era só uma música, os fazendeiros e os seus donos, né? Entre aspas, né? Estavam ali pensando que eles estavam cantando, mas eles não estavam só cantando, eles estavam se comunicando e também
aproveitando para marcar fugas. Então, o jongo ele serviu com todas essas ferramentas, né? Então, Uhum. ele é instrumental percussivo, aonde nós trabalhamos com 3 células: candongueiro, caxambu e tambu. E com estas 3 células formamos o jongo. Então, o jongo, ele é percussivo, ele é canto, cantigas, que nós chamamos de cantigas, e também ele é a dança que faz essa forma de comunicação. Então, achei muito lindo exatamente essa comunicação que tu tiveste com as crianças naquele momento, onde tu estavas explicando história, né? Tava dando uma aula de história para eles, mas de uma maneira que eles nem sentiram que era uma aula de história, eles estavam ali cantando, envolvidos, dançando, mas foi uma aula completa de história, não só sobre as raízes, mas sobre a própria questão negra que se conversou naquele dia, né? Assim, a Claro. questão dos quilombos, é, esses escravos que eram tidos como fujões e o quilombo como o espaço do fujão, na verdade Uhum. não, né? Os Não, negros porque eram ali também reis, tinham, e eram tinham reis gente que estavam brancas também, né? é, mas Indígenas, tinha brancos. isso. Na verdade, o quilombo ele não era só para os negros. Com um período de tempo, ele se tornou para aquelas pessoas que também não queriam viver com aquele tipo de sistema, né? Ou seja, não eram fujões, eram pessoas independentes. Independente, sem dúvida. Né, com um orgulho próprio, que não queriam se submeter, que não queriam ser submissos, né. Isso, Então acho que existe uma exatamente. uma 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 pequena, assim, diferença aí de colocação, porque quem conta a história, sempre ela parte de uma visão eurocêntrica, porque nós partimos dessa visão e dessa influência, né, nas nossas escolas. Então a gente tende a ver esse negro como fujão, quando ele é na realidade na maior parte das vezes era um rei no seu país, independente, orgulhoso, e que De apenas não sua queria se cor, submeter a uma situação. É, exatamente. de suas raízes, né? Então é isso, realmente. Eu trabalhei num quilombo em Taquara, que se chama Paredão, né? E ali eu trabalhei com crianças também. Eu tenho muita experiência de trabalhar com crianças também e com pessoas de mais idade também, que eu digo que são os meus Uhum. velhinhos que eu amo, que eu adoro. Daqui a pouco a gente chega lá também, né, meu Sim, bem? todos chegaremos Todos chegaremos. e voltaremos a ser um pouquinho crianças. Isso. E então, assim, Lisa, como é que tu chegaste? Bom, tu vais para o Rio de Janeiro, que realmente é muito mais rico nessa questão de aprofundamento da cultura afro e do próprio jongo, né, da dança coletiva, enfim, onde te oportuniza Dança mais essa populares, questão. né. Uhum. E como é que tu chega à Argentina? Pois é, através da música, através do canto, que eu sou cantora profissional, né, Uhum. desde os 16 anos. Eu sempre trabalhei com a música, com o teatro e com a dança, né. Só que eu não me formei nessas outras áreas, né. Uhum. E agora estou querendo fazer essa formação aqui na Argentina, estou procurando para fazer a formação de dança, mas dança terapia. Eu tenho muita comunicação. Eu comecei a fazer pedagogia também no Rio de Janeiro, mas aí não pude continuar com a universidade na época, parei. Eu sou muito didática, eu tenho essa coisa muito em mim já, né, desde pequena, e eu sempre quis fazer essas áreas assim para trabalhar com o ser humano. Eu gosto muito do ser humano. Da troca. Adoro, adoro. E aí, assim, trabalhando com todas essas ferramentas, né, é que eu consegui reunir esses elementos. E no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu conheci o meu esposo, que é argentino. Então temos um bom motivo. Exatamente. Ele é músico também, é percussionista, né? Trabalha com ritmos. E eu tinha ido há uns 2 anos antes de conhecer ele no Uruguai. A minha avó é uruguaia e o Uhum, meu avô que é brasileiro, né? Então eu uhum. sempre tive essa também muito latina, né? A América Latina sempre aqui forte, né? Batendo, né?
latente. E aí, quando eu fui ao Uruguai, eu fiz muitas amizades com uruguaios. Eu senti muito a presença da minha avó quando eu cheguei lá no Uruguai, nas ruas, eu me emocionava, eu fiquei apaixonada pelo Uruguai. E no Uruguai tem o candombe, que também é muito parecido com a dança, com o jongo, né? Porque o candombe Hum, também tem 3 células, né? É o tico, repique e piano. E uhum, com essa formação também eles têm o candombe. Então, as danças afros, na verdade, Mirelle, todas elas estão aí interligadas, mesmo não sendo no mesmo país. Então, as uhum, 3 células geralmente estão aí nas danças afros e nos ritmos afros, né? uhum. E aí no Rio eu conheci ele e ele gostou muito do nosso trabalho, fiquei amiga no início, né? E aí a gente começou a namorar. Aí Estamos fizeram o movimento do jongo também. isso. Estamos aí, vai fazer 10 anos e agora na pandemia que a gente resolveu vir para cá, porque a minha sogra, ela sempre pedia para a gente vir para cá, para estar mais perto dela. E eu, como estava trabalhando numa companhia de teatro também no Rio de Janeiro, ficamos todos desempregados. Nós éramos mais ou menos 40 artistas no Ginga Tropical. Um beijo, Ginga Tropical. E eu fazia parte da banda do Ginga Tropical, né, nessa companhia de teatro. E aí eu resolvi vir para cá, para a Argentina, eu e ele, né, resolvemos vir, eu e meu esposo, porque a gente pensou, bom, pelo menos na Argentina a gente vai ficar mais perto da família no Rio Grande do Sul e vamos ficar com a minha mãe, né, com a minha sogra, né, no caso, com a mãe dele, Hum, aqui. legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lisa. Como é que é ser mulher cantora? É, eu pergunto isso porque o feminino é sempre assim, a conquista do espaço pela mulher, ele sempre envolve uma série de questões de poder, né, na relação com os homens do entorno, Claro. que nem sempre é fácil, e como é ser uma mulher negra, né, num estado como o Rio Grande do Sul. Então, voltando ao que a gente conversou no começo, né, que é um estado de cultura mais germânica, italiana, enfim, onde a cultura negra não é tão valorizada, embora isso esteja mudando, mas assim, a passos, né, lentos ainda. Bastante lentos. Bastante lento. Então, como é que foi isso para ti, assim? Como é que é isso para ti? Como é que foi a Lisa jovem e como é que é hoje? Porque a gente também muda de perspectiva, né? É verdade, a gente muda. Eu era bem mais truculenta, eu falo. Eu era Hum. danada na escola, era Faca danadinha na na bota. escola. Aham. Bem capoeirista, adorava uma boa briga. Comigo era assim. E aí depois a gente vai crescendo, hoje tem meu filho também, que já está com 18 anos, o Pedro Quiroê. Aí a gente começa a entender que não é por aí que a gente tem que resolver. A gente tem que se armar de livros, se armar de conhecimentos e se fortalecer com os nossos. Foi o que eu Uhum. fiz. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu costumo dizer que eu sou uma Lisa antes do Rio, que eu morei 6 meses em São Paulo, em 2003, morei, e não quis ficar, não, assim, não senti que era ali o meu espaço. Voltei para o Rio Grande do Sul, e em 2007 cheguei no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu fiquei 15 anos. São 15 anos de Rio de Janeiro. É outra vida, é outra Lisa, é outra história. E eu tive também muita sorte de conhecer grandes mestres e grandes mestras. Eu acho que isso também me fez o diferencial, né, Mirelle? É saber escutar. Eu tive essa chance de escutar esses mestres e colocar isso no meu trabalho, no meu dia a dia, e é isso que eu faço hoje. Nós tivemos ainda é bem recente o episódio com o seu Jorge,
né, que foi aqui Sim. em Porto Alegre, na nossa Uhum. capital. Sim. E que foi lamentável e que o mais triste da situação foi ler os comentários e ouvir Sim. posteriores justificando, né, a Claro. situação. Então eu te pergunto, tu já passaste por alguma situação de preconceito? Como é que foi se afirmar aí no começo? Enfim, tu tiveste essa vivência no Rio de Janeiro que, vamos dizer assim, foi um pouco mais tranquila, né, lá. Mas É. como é que conta para mim, conta para mim. Entre aspas, né? Eu É. mesmo sendo negra, sempre tem essa coisa, mas é gaúcha. Uhum. E eu no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, sempre era mineira, maranhense, qualquer lugar, menos gaúcha. Quando eu dizia sou gaúcha, ai, mas tem negros no Rio Grande do Sul? Sim, tem eu e muito mais. Que coisa, né. Que loucura, né? Isso em 2008, 2009, 2010. Bom, mas se a gente considerar o que aconteceu com o seu Jorge, que foi agora, Claro, né. atualmente, né, há meses, né? Não sei se chega a um ano isso, né? Não, acho que não chega a 1 ano, eu tô um pouco perdida, mas acho que não chega a 1 ano não. Eu acho que não, exatamente. Eu lembro que foi um pouco depois ou antes de eu ir ao Sul, não me recordo agora, mas acho que foi em 2022, né? É, foi no final, acho que foi aqui agora no final de 2022. É É por aí. que e foi muito chocante, exatamente por essas Chocante. razões, né. Quer dizer, um cantor é convidado, aí ele vem até o nosso estado, na nossa capital, um cantor talentosíssimo, reconhecido, Além de ser talentosíssimo, ninguém fala, mas ele é um dos homens mais ricos do Brasil. e aí ele passa por uma Mas ele é negro, situação. né? Mas então, tem esse "mas", ele é negro, né. E por isso eu te fiz essas perguntas, porque, sempre existe esse "mas", ou então, É, né, nossa, é bem-sucedida, né, para um negro, para uma negra, nossa, que isso. então como é que tu lida com isso? Como é que foi? Já passaste por alguma situação assim? Já passei por muitas situações, mas eu sempre tiro de letra e sei entrar, sei sair também, porque eu acho que isso eu aprendi muito bem com a minha mãe, que foi que nos criou. Ela sempre dizia: chega com a educação e sai com a educação em qualquer lugar deste mundo, aonde você estiver. E aconteceu comigo, sim, algumas vezes em locais, até mesmo por colegas meus de cantores ou cantoras que eu chegava e as pessoas pensavam que eu estava ali para tirar o espaço delas. E uma das coisas que me aconteceu foi uma vez eu estava na casa da tia Ciata, porque eu trabalhei com a bisneta da tia Ciata durante 5 anos no Rio de Janeiro, né? Uhum. E as pessoas não sabem, muitos não sabem, né? Que a tia Ciata foi uma das mulheres empreendedoras, né? Que chegou no Rio de Janeiro. Ela é uma mulher baiana, chegou com um número X de filhos, né? Então ela era mãe de santo. E todas as escolas do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, homenageiam a tia Ciata através da ala das baianas. Então, eu trabalhei aí na casa da bisneta dela, da Grace Moreira. E quando eu entro para casa da tia Ciata para trabalhar, a Grace disse que ela recebia ligações e diziam para ela: tem que tirar essa moça daí, ela nem é carioca, ela não é nem mineira. Então não importava se eu era negra ou não, importava que eu era gaúcha e que eu estava tirando o espaço dessa bailarina ou dançarina ou dessas pessoas tais, né? Uhum. E foi isso que vem essa coisa muito forte. Ela me contou, né? Lisa, tu não sabe que eu recebi uma chamada, a outra me mandou mensagem, outra isso. Eu disse, bom, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E ela falou, bom, e você está aqui porque você é capaz.
Então, eu fiquei ali 5 anos também, foram experiências maravilhosas. Trabalhei com todas as idades na casa da tia Seata também, trabalhei com crianças também no Rio de Janeiro, e sempre com o jongo. Isso que é o mais interessante, porque eu trabalhei um período muito curto com a dança afro, e quando eu entro para o jongo, foi uma descoberta, e para mim foi apaixonante. E eu percebi que as pessoas gostavam muito mais das minhas aulas quando eu trato do jongo, né? Que essa Uhum. consciência que a gente tem ali, eu acho que muito lúdica, né? Também dessa dança e desse costume, porque além de ser uma dança, de ser um trabalho de percussivo, né? Ele também é uma vivência. Então, é uma vivência e é uma dança pagã, né? Mas com uma vivência espiritual muito intensa. Isso. Uhum. E qual é a conexão? O jongo tem alguma conexão, para quem não conhece aqui, com a espiritualidade afro relacionada aos orixás ou não? Não relação nenhuma. Não, não tem. Mas assim, ó, como eu sempre falo, todas as danças afros, de alguma maneira, elas têm sim uma vertente religiosa. E nós temos no jongo um respeito aos nossos ancestrais. E nós temos também um respeito aos mais velhos. Quando a gente entra numa roda de jongo, a primeira coisa é saudar os mais velhos, é saudar o tambor, porque a gente fala que o tambor, para nós, não só para nós, mas a gente sente em qualquer lugar, ele tem vida. Quando as pessoas escutam um tambor, muitas se arrepiam, muitas se emocionam, lembram de coisas ou têm sensações, né, distintas, né, e sempre positivas, porque é uma alegria imensa quando se escuta um tambor. E então eu acho assim que aí existe sim os nossos sincretismo, mas não é assim, olha, o jongo é de tal religião, do candomblé tal, não. É algo muito ancestral que a gente mesmo teve que parar de fazer, porque se a gente fizesse a nossa religião, que nós viemos lá da África, que a gente cultuava, é proibido. Então, até hoje é proibido em muitos lugares, né? As pessoas não entendem ainda. Então, eu acho que tem sim, tem o significado maior que eu vejo é nos pretos velhos, né? Os pretinhos, A eles linha das almas, é isso? Que é uma eu dança sinto, ancestral com a linha das almas. Embora não exatamente. seja estritamente religiosa, pelo contrário, até pagã, ela tem paradoxalmente essa espiritualidade tão forte, né? Essa presença dos ancestrais ali. Isso, exatamente. Os pretinhos estão ali, né, nos dando recados, né, fazendo com que a gente cante também, a gente consiga chegar através de uma cantiga, até mesmo numa questão de saúde, muitas vezes. Eu já escutei muitas pessoas nas minhas classes que dizem, nas minhas aulas ou classes, né? O castejano, que saem de alma lavada, que chegam de uma forma e saem de outra. Isso para mim é o melhor, a melhor coisa que eu escuto é isso, quando alguém diz, olha, eu estou saindo daqui renovada. E o jongo ele tem uma influência grande sobre outros gêneros musicais, né, brasileiros, Sim, como o próprio samba. claro. Conta para nós um pouquinho mais sobre essas influências, né, porque é, a dança é cultura, o jongo é cultura, faz parte da nossa ancestralidade também. Não adianta querer Isso. dizer, não, eu sou europeu, eu sou alemão. Não, tá no Brasil, né? Tem o É jongo na veia em verdade. algum cantinho. Exatamente, tá aí, tá sentindo essa vibração, né, de alguma forma, né? Então, onde Sim. é que a gente sente essa influência? Como é que aconteceu? Na verdade, o jongo, como ele foi preservado, né? Ele foi preservado no Rio de Janeiro,
Minas Gerais e algumas partes de São Paulo. No Rio Grande do Sul, com certeza teve jongo, porém não foi preservado. Assim como agora as pessoas hoje em dia fazem bastante o supapo, né? E a dança do Congo, né? Que tem aí, dos reis, né? Reisados, né? Que tudo isso se perdeu, né? Por um bom tempo. O jongo também, com certeza, esteve aí nas nossas senzalas, porém se perdeu, porque o jongo, ele era praticado na hora de trabalho, né? Então, eles iam trabalhando e iam amassando, né? Então, desse amassar é que saíam variados passos, faziam várias danças através do amassar do café, amassar do cacau. E isso depende da região. Com certeza no sul tinha, né? E essa influência foi para o samba, né? O samba de roda, o samba do recôncavo, e também chegou aí no Rio de Janeiro, através da Tia Ciata. Pois é, não, a influência ela tá em todos os lugares. E quando eu te assisti ali na escola Rambo, Uhum, eu achei muito bacana o teu trabalho. Tu uhum. costumas fazer esse trabalho nas comunidades, assim, do jongo, dessa forma ali? Eu te vi ali gratuitamente, né, dando um Uhum, show, uhum. e ensinando e dando uma aula completa. Tu costuma fazer isso, Lisa? Sim, costumo. Sim, há muitos anos costumo fazer. Já trabalhei, por exemplo, as comunidades do Rio de Janeiro, eu trabalhei em quase todas, né? Jacarezinho, Uhum. Vidigal, Morro do Salgueiro, na próprio Leme, ali no Leme, na Mangueira, Chapéu Mangueira também. Uhum. E muitos, né? E as comunidades também. Eu gostaria muito de poder levar isso mais aí no Rio Grande do Sul. Isso sim, é uma meta que eu tenho, porque no Rio Grande do Sul eu ainda não consegui levar em muitos lugares. Recebi, Uhum. assim, sempre convites, aí não dá, alguma coisa para a gente estar fazendo, mas eu acho que é muito importante. É isso que eu vou. Foi uma boa tu me falar isso, porque na minha própria terra eu consegui muito pouco. Agora que eu consegui fazer umas oficinas na praça, levei algumas pessoas, falei com Pamela Amaro também, que é uma grande musicista aí do Rio Grande do Sul, que ela estava inclusive comigo, é tamboreira, Sim, no mesmo dia. toca, aham. E ela tem um lindo CD que tem jongos, ela é grande compositora, e eu acho que ela está fazendo também esse trabalho aí, mas assim, de oficinas, a gente tem muito pouco registro no Rio Grande do Sul. Porque eu senti que foi essencial quando se fala, porque nós estávamos na Semana da Consciência Negra, né? Quando aconteceu esse dia, né, de vivência do jongo lá contigo e com as palestras, né, de outras pessoas que falando um pouco sobre o ser negro, né, sobre o afro. E Claro. parte de eu senti assim aquelas crianças, tinha uma porção de crianças negras, né? Aquele narizinho levantando, assim, o orgulho vindo, né? Claro, Estufando o peito, assim. Oh, que bom. E eu acho que essa é uma parte essencial, o resgate da própria cultura e a valorização das próprias raízes, exatamente para esse sentimento, né? Para que a gente entenda o nosso espaço e para que o negro compreenda melhor o seu espaço e se sinta mais parte, né, do todo. Nós tivemos aí uma exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Uhum. que foi uma exposição de arte somente de negros para negros, foi muito bonito, mas nós fomos Aham. ver, Sim, inclusive eu era para entrevistei, todos, né? era para todos, mas Sim, assim, era para valorizar o artista negro e a claro. visão do negro. Uhum. E aí veio uma outra colocação, que foi um outro convidado nosso, que foi o Paulinho Chimendes. O Uhum. Paulinho se diz mestiço, né? E ele Sim, falou um pouco sobre situações de racismo que ele enfrentou e tal. claro. Mas ele também colocou o seguinte: ele disse, olha, foi uma experiência para valorizar a arte negra, e eu estava lá como parte disso, como mestiço, mas eu não quis falar sobre questões negras. Uhum. A minha arte não é necessariamente uma coisa só.
E eu não quero ser obrigado também, por ser mestiço, a Uhum, tratar de questões negras sempre. Porque uhum. também tem esse outro lado, né? As pessoas esperam, talvez, que isso vai ser a tua temática para o resto da vida. Então, o artista, ele tem uma gama de interesses e de, enfim. Sim, No teu temos. caso, é uma escolha consciente, assim, não, eu quero trabalhar com o afro porque eu preciso disso, ou foi as coisas simplesmente se encaminharam para isso e tu tem outros gêneros musicais aí na tua vida, enfim, como é que é para ti? Bem, eu sou uma cantora, né? E sendo cantora, canto de tudo. Desde bossa nova, MPB, Baby Consuelo. Tive muita influência também do rock, porque aí no Rio Grande do Sul a gente ia ver o Cascaveletes. Eu gostava muito de estar no Oswaldo Aranha. Na época que existiu o Luar, Isso, Redenção, eu estava aí, meu amor, eu estava aí, curtindo rock estávamos, and roll estávamos. pesado. Ocidente, Luar, Ocidente, Lola. sim, eu ia em tudo, estava sempre por aí. E também muita influência do hip hop, né? Que naquela época também era bastante forte, que a gente podia se expressar através do hip hop. Eu acho que isso foi muito bom no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas não sabem, mas o Rio Grande do Sul é um dos lugares mais fortes, eu acho que segundo ou terceiro depois de São Paulo, na área de hip hop. Nós temos grandes artistas nessa área e eu tive toda essa influência. Eu acho assim, ó, que tudo que a gente faz na vida também tem o dedinho, né? De um ancestral aí que diz, poxa, você tem que fazer isso, porque precisamos que alguém faça. E eu aceitei tranquilamente essa missão. E sou muito grata a esta missão e pretendo continuar falando, e muito. Podem perguntar, que eu vou continuar falando, sim, da Então, nossa cultura. e o jongo nesse sentido, e eu ia comentar exatamente isso contigo, ele se parece muito com hip hop, Tenho porque, né, referência, né? ele tem uma história, né, tem esse, Isso, onde tu pode jogar com a história, e aí com a história pessoal, pelo que eu entendi, e com a isso, história de maneira geral. Talvez, exato. fica a dica aí, né, para as comunidades, seria bem interessante fazer um pouco do resgate, né, do jongo, como parte da nossa cultura, porque não adianta fazer o Dia da Consciência Negra, né, com estereótipos que estão muito longe do negro, né? É, Então, e muito longe da vivência negra também. isso. Talvez seja o momento da gente resgatar o que é de fato, né? O que realmente os nossos ancestrais nos dizem e o que trazem de cultura e informação. E a música é fundamental nesse sentido, né? Como propagador de cultura. Sim, sem dúvida. E também eu acho que colocar essas pessoas dessas comunidades também, valorizar essas senhoras, esses senhores que estão aí nessas comunidades, que estão aí nessas escolas. E às vezes eles querem também um espaço para poder falar. Eu acho que é isso que a gente tem que começar, sabe? Porque tem muito protagonismo que está escondido, né? Dessa gente Uhum. maravilhosa, de grandes mestres, de grandes quituteiras, de grandes costureiras, de senhoras negras e senhores negros que fizeram que uma geração esteja aí, que a gente possa estar falando também hoje, né? Essa geração que estudou, que está um pouco mais à frente, que eles também não tiveram essa oportunidade, mas estavam ali lutando de alguma outra forma. O pessoal, e aquele doce daquela tia, aquela senhora que trabalhou na casa tal, não sei o quê, que são inesquecíveis. Trazer essa gente para o protagonismo, né? Falar com essas pessoas para que elas possam também contribuir com a nossa sociedade. Na verdade, eu acho que seria dar visibilidade, porque contribuir eles já contribuíram, né? Mas dar visibilidade a essa contribuição que existe, a gente não reconhece. Sim, exatamente. Fazer com que as pessoas conheçam, pelo menos, o mínimo, né?
E muitas vezes não vão reconhecer, mas podem conhecer, né? Ah, eu vi aquela senhora, eu vi aquele senhor, não sei, de alguma forma ajudou o meu pai, ajudou minha mãe, não sei. É por aí, eu acho que a gente tem que começar a dar voz a Uhum. essas pessoas. Dá voz, dá espaço, reconhecimento. Uma das formas de fazer isso é reconhecer as competências, né? E para reconhecer as competências, a gente tem que descobrir também, né, quais são elas. Com as crianças, elas são extremamente abertas, né? Eu acho que é um público muito mais bonito por isso, porque já não tem esses pré-conceitos que nós temos. Às vezes É traz de verdade. casa, mas assim, ela não, isso não está colado na criança como no adulto. Sem dúvida, é verdade. A nós adultos é mais difícil, né? E essas crianças serão educadores, né? Até em casa. E como a própria questão do racismo, né, Lisa, assim, como tu disse, aprendi a lidar com essa situação, com educação e tal. Muitas vezes a gente tem que ser educador. É, exatamente. Essa Eu, é uma das minhas profissões também, a gente, educadora. é, a gente, assim, muitas vezes aqui em casa, nós conversamos sobre preconceito por conta da nossa filha, porque ela é indígena, e aí Uhum, enfrentamos algumas situações, e no começo eu ficava muito brava, às vezes ainda fico, uhum, como tu disseste ali, sim. né? Disse, vou para capoeira, vou, Aham. Vou é, resolver de outra forma. vamos, né? Como é que é? É, mas eu aprendi, entendi também que eu precisava amadurecer isso. Claro, Que às vezes não é maldade, né? Embora resulte num ato maldoso, mas sim. às vezes a origem é a ignorância. É, E contra a tem ignorância é muita a educação. ignorância. Isso. E a É que assim, educação ela se faz também, né, de maneira pacífica e através, por exemplo, da dança. sim, com certeza, da dança, da arte em geral, da arte em geral. Eu sou muito a favor da arte em qualquer circunstância, de estar fazendo um trabalho de desenho, uma grafitagem, um trabalho de roupa, sabe? Uma coisa bacana, tá cantando, tá dançando, tá interpretando. A arte em geral, ela te fortalece, né, ela te fortalece. O que salvou a gente agora nessa pandemia foi a arte. Se nós não tivéssemos uma música para escutar, um filme para assistir de um grande ator, de uma grande atriz, né, como é que a gente ia sobreviver se não fosse a arte? Com certeza. A arte é fundamental. Sem ela não existimos. É pelo menos uma parte muito importante de nós. E quando nós fazemos arte, né, nós revelamos assim o que há de mais íntimo. É E verdade. é levar o que há de mais íntimo para o público, né? E o Isso. público reage a isso também, né, com os seus sentimentos mais primitivos e íntimos. Então é uma troca de jongo, né? De É novo, a gente está falando. verdade. Vamos jogando. Lisa, Quando eu entro no palco, eu sempre, não só no palco, em qualquer lugar, qualquer trabalho que eu vá fazer, eu sempre penso em dar o meu melhor. Amanhã a gente, né, vai saber como é que ficou, mas hoje é o meu melhor. Lisa, é uma delícia falar contigo, como foi uma delícia te assistir, né? A gente ficou encantado. Tu queres Obrigada. deixar algum contato para que as pessoas te procurem, que busquem para que tenham a Lisa num show, até para que possam pedir para a Lisa, por favor, vem na minha comunidade aqui. É uma honra, irei, com certeza. No Instagram pode ser LIZZA Dias, Lisa Dias, Lizza, Dias com S. E também tem o e-mail, podem contatar comigo, já posso até mandar material também sobre a vivência do jongo, lisadias7, @gmail.com. Tá, então lisadias7@gmail.com ou @lisadias no Instagram. Isso, Isso?
Exatamente. Eu vou deixar de qualquer forma, depois da entrevista, eu vou deixar lá por escrito, junto da entrevista, para quem quiser contatar a Lisa. Eu garanto que não vai se arrepender. Primeiro porque é uma aula, né, de história, é uma aula sobre a nossa própria ancestralidade, é um momento de conexão com as nossas raízes. E segundo, porque é contagiante, é um ritmo contagiante. Se não tiver interessado na aula, se achar que não tem raiz ali, que não tem nada a ver, então só fecha o olhinho e escuta, vai ver se não vai jongar, né? Verdade, eu tenho muitos alunos que às vezes chegam, ai, mas eu não sei dançar, eu não tenho jeito, eu não consigo gingar, não consigo me movimentar bem. De repente chega no final, já estão dançando, já estão cantando, já estão tocando um tambor. Porque quem não toca pode, quem não toca pode dançar e quem não dança pode cantar. Então, é para todo mundo. Todos convidados para jongar com a gente. Lisa, muito obrigada por jongar comigo hoje aqui, né? Obrigada. Obrigada pela tua disposição. A Lisa está na Argentina, então é a primeira entrevista e única até esse momento que nós fizemos assim, de maneira online. A gente sempre faz presencial, dessa vez foi um pouco diferente, porque a gente não tem a Lisa aqui, infelizmente, mas conseguimos alcançar ela na Argentina. Ela tem um show daqui um pouco, então ela já me pediu assim que a gente cuidasse o horário. Então, Lisa, o tempo voa, já temos 1 hora aí juntas, né? Que bom, né? Que voa, maravilhoso, maravilhoso. Passou voando. Muito obrigada, Lisa. Esse foi o JaCast Podcast. Quem quiser contatar a Lisa, eu vou deixar todos os contatos dela lá depois. Fiquem tranquilos se não conseguirem pegar no áudio. E, novamente, Lisa, foi um prazer. Eu que agradeço. Quero deixar um beijão aí para a Angélica, minha prima, todos os meus parentes maravilhosos, o meu filho, Pedro Quiruê, os irmãos, toda a família. E aqui também na Argentina, a família que eu estou reunindo aqui. Eu estou muito feliz também de estar trabalhando aqui na Argentina com a cultura popular e que a gente possa se encontrar muitas vezes para te dar um abraço aí, Mirelle, a você e a toda a sua equipe. Com certeza, Lisa, ainda vou jongar, tô sonhando com botar uma saia ali e me juntar. Esse foi o JaCast. Pessoal, muito obrigada, Lisa.